seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijark, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça linda, fácil e econômica que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agorinha mesmo e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de sobras do fio amigurumi e duna, agulha para crochê número 3 mm, zíper medindo 30 cm, alfinete, linha e agulha para costura, tesoura, fita métrica e enchimento para almofadas medindo 50 por 50 centímetros. Você pode tecer a peça com quaisquer fios. Siga as orientações da videoaula. O objetivo dessa aula é ensinar você a tecer o famoso quadrado da vovó a partir de sobrinhas de fios. E a partir dessa técnica, você fará uma capa de almofada. A nossa capa de almofada, ela vai ser feita a partir de 2 quadrados. Um quadrado eu vou fazer bem colorido com sobras de fios e o outro eu vou fazer de uma única cor, mas ambos devem conter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Bom, para iniciar, eu vou fazer aqui um nozinho do crochê e este nozinho não conta como correntinha. Eu insiro a agulha e puxo tudo. A partir desse nozinho, eu vou tecer o total de 4 correntes. Feito as 4 correntinhas, eu insiro pegando lá na primeira corrente e faço ponto baixíssimo. Pronto! Agora, eu vou tecer o total de 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. Finalizadas as 3 correntinhas, agora eu dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço do anel e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então vejam que ao todo eu tenho 3 pontos altos, porque as 3 correntinhas de início contam como o primeiro ponto alto. Agora eu teço 3 correntinhas de separação. Feito essas 3 correntinhas de separação, ou seja, essas 3 correntinhas, elas representam uma lateral do quadrado. Eu vou dar a laçada, vou inserir pegando dentro do espaço do anel e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente faço 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, insiro pegando dentro do anel e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro dentro do mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vejam que aqui nós temos a primeira carreira do quadradinho quase finalizada. E essas 3 correntinhas de separação, elas formam as 4 laterais do quadrado. Vejam que eu tenho apenas 3, então eu vou finalizar tecendo a 4ª lateral. Eu faço 3 correntinhas, insiro pegando lá na terceira correntinha que eu fiz para iniciar o primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo. Pronto, finalizei, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Finalizada a primeira carreira, vamos para a segunda e eu vou trocar a cor. Então vejam que eu cortei e arrematei e agora eu vou inserir o fiozinho de outra cor em quaisquer uma dessas laterais. Mas atenção, eu não vou inserir nessa lateral porque senão fica um nozinho muito próximo do outro nó. Então eu insiro a agulha pegando em outra lateral e puxo o fiozinho. Feito isso, eu vou aqui fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, nós vamos fazer o ponto leque dentro desse espaço, ou seja, dentro de uma lateral do quadrado. Eu insiro a agulha, puxo o fiozinho e aqui eu vou subir 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto do ponto leque. Dou a laçada, insiro novamente dentro do mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então vejam que aqui eu tenho 2 pontos altos.
faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então vejam que aqui eu tenho um ponto leque composto por 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Então, se aqui eu tenho 3 pontinhos altos, eu vou inserir e vou fazer um pontinho alto para cada pontinho. Feito isso, dou a laçada e dentro desse espaço eu repito o ponto leque. Então, aqui eu teço 2 pontos altos, 1 e 2, 3 correntinhas de separação e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Então, vejam que aqui eu já tenho 2 laterais prontas. Agora, eu vou tecer 3 pontinhos, porque de base eu tenho 1, 2 e 3. Então, insiro no primeiro ponto e faço ponto alto. Insiro no segundo ponto e faço ponto alto e para o terceiro também. Dou a laçada, dentro desse espaço eu vou repetir o ponto leque. Então, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos e volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira em amarelo, sempre tecendo pontinho leque dentro, né, da lateral do quadrado. Então, os aumentos vão ser gradativos e sempre vão acontecer nas laterais a partir do ponto leque. Bom, para encerrar, eu conto 1, 2 e 3, insiro, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora vamos para a terceira carreira, então troquei a cor, eu vou inserir em quaisquer uma dessas laterais, então eu passo a agulha, puxo e aqui eu faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu insiro a agulha, puxo e aqui eu vou repetir o ponto leque. Então, eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, faço mais um ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontinhos. Faço 3 correntinhas, dou a laçada e aqui eu faço mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Então, vejam que aqui eu tenho um ponto leque que eu fiz igual à carreira anterior. E a partir dessa terceira carreira, vocês vão perceber que todas as carreiras são iguais. Não haverá mudança de pontos, mas os aumentos vão acontecer justamente em cada lateral do quadrado. Feito o pontinho leque, eu vou dar a laçada e vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Então, vejam que anteriormente eu tinha 3 em azul, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em amarelo. Então, eu vou tecer aqui 7 pontinhos altos, sendo um pontinho para cada ponto de base. E vejam só que eu aproveito para esconder o fiozinho. Então, eu teço o pontinho passando por cima do fio que já está cortado. Dessa forma, fica muito mais fácil de fazer o acabamento. Pronto, então aqui eu vou fazer o último pontinho, já fiz 7 e agora, ao chegar aqui na lateral, eu repito o ponto leque. Então, eu faço 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, dou a laçada, dentro desse espaço eu faço novamente o ponto leque, então 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Feito o pontinho leque, volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar a terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, eu insiro pegando na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato o fio.
Bom, agora que você já sabe fazer o quadradinho e que você aprendeu que os aumentos acontecem justamente no ponto leque em que fazemos para cada lateral, você vai tecer o número de carreiras até atingir a medida desejada. Eu tenho aqui um enchimento de almofada medindo 50 por 50 centímetros. Então eu vou tecer carreiras até atingir cerca de 45 centímetros de comprimento. Por que 45 e não 50? Se eu teço 50 centímetros, a minha almofada ela tende a não ficar tão cheinha. Caso você queira uma almofada mais plana, aí sim eu sugiro você tecer o total de 50 centímetros, que é a medida exata do enchimento da almofada. Bom, pessoal, e aqui eu tenho o quadradão finalizado, contando a partir da primeira carreira até a última, eu tenho um total de 20 carreiras, que medem cerca de 45 centímetros na sua extensão. Bom, agora nós vamos para a finalização e vamos tecer uma carreira de ponto baixo que vai servir como união para o outro quadrado. Para fazer a carreira de ponto baixo, nós não vamos aumentar a quantidade de pontos, nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto de base. E isso inclui as correntinhas. Então, eu insiro pegando dentro desse espaço, passo o fiozinho de outra cor e aqui eu faço 2 nozinhos, bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, vejam que dentro desse espaço eu tenho um total de 3 correntinhas. Então, vou fazer o total de 3 pontos baixos. Para iniciar o primeiro ponto baixo, eu faço 2 correntinhas. Então, essas 2 correntes contam como o primeiro ponto baixo. A partir dela, eu vou tecer mais 2, 1 e 2. Então, bem nessa voltinha, eu tenho aí o total de 3 pontos baixos. Agora, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Aproveito já para esconder o fiozinho. E vamos trabalhar toda a carreira dessa forma, sempre preenchendo com 3 pontinhos baixos a lateral e fazendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizado todo o contorno de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. Corto o fio e arremato. Pronto! Agora eu vou tecer de uma única cor, mas isso é opcional, o total de 20 carreiras e a mesma quantidade de pontos, do início ao fim. Bom, pessoal, e agora eu vou tecer o segundo quadrado, contendo as mesmas medidas, a mesma quantidade de pontos e carreiras, mas eu não vou trocar a cor. Então, aqui eu já fiz o quadradinho, como eu ensinei lá no início do vídeo, com a mesma quantidade de pontos. Para finalizar, eu vou inserir aqui na terceira correntinha, vou puxar e puxar. Mas como não vai acontecer a troca de cor, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu trabalho o restante da carreira. Então, ao invés de eu cortar, arrematar, amarrar aqui na lateral e tecer, eu já subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e essas 3 correntinhas, elas já preenchem o primeiro ponto alto aqui. Agora, eu vou tecer mais 2 pontos altos, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, aqui eu faço o segundo e o terceiro. Então, ao invés de eu iniciar aqui da lateral, eu teço a partir do encerramento da correntinha no primeiro ponto alto. E aí eu faço um pontinho alto para cada ponto, teço o pontinho leque. Então, aqui, pessoal, não muda a quantidade de pontos, não muda a quantidade de carreiras, nem a medida, tá? É só a questão de não acontecer a troca de fios, por isso é que eu estou tecendo aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer essa carreira toda aqui e aí eu já volto para mostrar como é que eu subo a terceira carreira sem ter que romper o fio e trocar a cor. Finalizada a segunda carreira, eu insiro pegando lá na terceira correntinha e puxo tudo. Vejam só que eu parei quase que no meio do trabalho, não há importância, vamos lá. Subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada e teço um pontinho para cada ponto de base. Lembrando que essas 3 correntinhas, elas equivalem ao pontinho de baixo. Então, cuidado para não colocar 2 pontinhos dentro de um ponto. E agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto,
Faço ponto leque, um pontinho alto para cada ponto, ponto leque e sigo em diante. Bom, estou quase finalizando a terceira carreira, vejam que faltaram aqui os pontinhos para compensar e encerrar a carreira. Então eu dou a laçada e faço ponto alto nesses pontinhos que restaram. Vejam só, vou preenchendo. Feito isso, insiro pegando na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo e sigo tecendo o número de carreiras igual ao quadrado já finalizado e todo colorido. Bom, pessoal, aqui eu finalizei o segundo quadrado, então vejam que aqui eu tenho o primeiro que eu fiz todo colorido e aqui eu fiz o segundo. Tentei trabalhar com apenas uma cor, mas faltou o fio e aí eu acabei concluindo com uma cor semelhante, que é o preto, tá? Finalizei o segundo quadrado também com um acabamento de ponto baixo, igual ao que eu fiz no primeiro quadrado, e é importante que você de casa fique atento pelo seguinte: a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu tenho nesse quadrado mais escuro é a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu tenho no quadrado colorido. Agora, para fazer a emenda, nós vamos unir avesso com avesso, tá? Isso é bem importante para que a sua peça não fique com um lado direito e o outro lado avesso. Mas antes de dar início à emenda, eu vou mostrar para vocês um esquema que vai facilitar a compreensão. Bom, pessoal, e aqui eu vou explicar para vocês a partir de um esquema que eu fiz no papel para ficar mais fácil a explicação. Aqui eu tenho um quadrado que simula a almofada, então eu tenho dois quadrados, que é a parte da frente e a parte de trás. Nós vamos fazer a emenda completa de 3 laterais, tá? Enquanto que a quarta lateral, que é essa parte aqui de cima, nós não vamos emendar ela toda, porque precisamos encaixar o enchimento da almofada. Então, o total da medida, né, do quadrado é igual a 45, certo? Eu vou fechar a almofada utilizando um zíper, e esse zíper, ele mede cerca de 30 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar o zíper, e aí vai sobrar aqui, ó, 7,5 centímetros para um lado, 7,5 centímetros para o outro, e nessa parte aqui eu também vou fazer a emenda. Então, nós vamos emendar 3 laterais inteiras e um cantinho 7,5 da quarta lateral e o outro cantinho 7,5 também da quarta lateral. E aí vai sobrar um espaço de 30 centímetros, onde nós vamos encaixar o zíper e costurar. Bom, pessoal, 7,5 centímetros equivalem, no meu caso, a 10 pontos. Então vejam que eu já marquei aqui com a agulha, tá? Essa medida aqui é 7,5 centímetros, tá? No caso, para o meu zíper que mede 30 centímetros. E a dica é, usem zíperes maiores ou iguais a 30 centímetros, porque senão você não vai conseguir encaixar o enchimento da almofada. Vejam que eu passei a agulha pegando no quadrado da frente e também no quadrado de trás. E aqui eu contei 10 pontinhos e aqui 10 pontinhos. De que forma? Vejam só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu contei até aqui, tá? Até o primeiro pontinho baixo da curvinha do quadrado. Bom, feito isso, eu vou passar o fio e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Nós vamos trabalhar sempre pegando nos 2 quadrados ao mesmo tempo. Insiro a agulha, puxo e faço uma correntinha, sempre pegando nos 2. Agora, nós vamos fazer a emenda em todo o quadrado, tecendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, vamos lá. Insiro pegando no próximo ponto da parte da frente e no próximo pontinho lá de trás. Puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Vamos para o próximo na frente e vamos pegar no próximo atrás. Puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer a emenda com ponto baixíssimo. O ponto baixo, ele não fica um relevo bacana para essa emenda. Por isso que eu sugiro fazer ponto baixíssimo. Vamos tecer aqui um pontinho para cada ponto, unindo essas duas partes dessa forma. Percebam, pessoal, que eu comecei daqui, teci ponto baixíssimo, faço a curvinha, vou fazer a emenda completa deste lado, dessa segunda parte, dessa terceira parte,
e faço novamente a emenda de mais 7,5 cm, que no meu caso foram 10 pontinhos, como eu expliquei anteriormente. Então agora eu vou fazer a emenda dos 2 quadrados e volto para mostrar para vocês o resultado. Finalizei a emenda em todo o quadrado, então eu fiz aqui a emenda inteira em uma lateral, na segunda, na terceira e na quarta lateral eu fiz a emenda apenas de 7,5 cm, deixei uma abertura de 30 centímetros e aqui nós temos também a emenda de 7,5 cm. Lembrando que essa medida de 30 centímetros é para aplicação do zíper. Agora, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, contornando toda essa abertura aqui da almofada. Então, sem fazer a emenda, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Isso faz com que os seus pontos não laceiem durante o uso. Vejam que eu já fiz aqui ponto baixíssimo de um lado e agora eu vou para o outro lado. Então, eu insiro pegando no pontinho seguinte e teço um ponto baixíssimo para o outro lado da almofada. Finalizada toda a volta na abertura, eu insiro pegando no pontinho qualquer, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Esse fiozinho aqui depois eu escondo por entre os pontos. Bom, pessoal, agora nós vamos aplicar o zíper. Eu vou disponibilizar para vocês um card aqui no cantinho da tela, é só clicar para acessar uma videoaula em que eu ensino a aplicação de um zíper em uma peça de crochê. Bom, pessoal, e aqui eu tenho a aplicação do zíper, olha só, fica muito mais prático de tirar o enchimento toda vez que for lavar. E a abertura, ela tem que ser no mínimo 30 centímetros, para que você possa colocar aqui o enchimento sem dificuldade. Espero que você tenha gostado, faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo feito à mão, acesse o meu Instagram. Um beijo e até a próxima!